Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chimarrão Informação com Piva, um programa criado pela Grosseries Speak para debater os temas mais relevantes da suinocultura global. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Grosseries Speak e estamos aqui hoje com José Henrique Piva para conversarmos sobre o potencial produtivo e econômico da matriz Cambro. Seja muito bem-vindo, Piva, e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite. Piva, a matriz Cambro, ela tem mais de 50 anos de melhoramento genético. Você poderia nos dizer hoje quais são os diferenciais, tanto produtivos quanto econômicos, dessa fêmea? Amanda, é lógico que a fêmea Cambro, ela tem alguns aspectos diferentes. A fêmea de hoje não é a mesma fêmea de 20 anos, a Cambro de hoje não é a mesma Cambro de 20 anos atrás ou de 50 anos atrás. E dizer que todas as genéticas são iguais também, lógico, todos têm suas similaridades, todos produzem leitões, só que tem suas diferenças. Cada programa genético privilegia certos atributos. Tá? No caso da Cambro, o que diferencia a Cambro basicamente é, primeiro, a capacidade dela de estar disponível para ser coberta numa idade bastante precoce. Tá? Quando bem manejada, a fêmea Cambro pode ser coberta com 190, 200 dias de idade, falando em termos de idade, sempre quando ela estiver com o programa de vacinação, aclimatização e a parte de cios. Tá? Mas a fêmea Cambro, ela então é uma fêmea que ela pode ser coberta numa idade menor, digamos, do que algumas outras fêmeas. Tá? Um outro aspecto é a capacidade também de gerar leitões e a parte também de desmamar esses leitões. É muito importante que uma fêmea tenha a capacidade de ser coberta jovem, tá? Numa idade que ela tem uma maturidade sexual ainda jovem, que ela produza bastante leitões, que ela tenha a capacidade de desmamar esses leitões e que os filhos dessa fêmea, eles têm um potencial de crescer e ter uma boa conversão e produzir uma carcaça de boa qualidade. Tá? Todos os programas genéticos tentam levar todos esses méritos num animal, que não é fácil. Certo. Mas isso são alguns diferenciais da fêmea Cambro. Então, eu acredito que ter uma fêmea Cambro hoje, para cobrir ela com 240, 250 dias de idade, não faz muito sentido. Tá? Ou ter uma fêmea Cambro para desmamar 11, 12 leitões, também perdendo o potencial da fêmea. Está perdendo o potencial da fêmea. Um outro aspecto é, ter uma fêmea Cambro também para vender animal muito leve, talvez não faz muito sentido. A fêmea Cambro, ela tem a capacidade de imprimir nos leitões o potencial genético de seguirem crescendo, além dos 110, 115, 120, 130, 135 quilos de peso. Tá? Certo. No passado a gente acreditava que grande parte, tendo um bom macho, tudo era para fazer um cevado era suficiente. Hoje em dia a gente sabe, ou seja, sempre a gente soube que 50% da genética vem da mãe e 50% vem do pai. É lógico que o macho ele contribui com muito mais animais no sistema de produção. Agora, na parte um suíno que chega no frigorífico, o potencial dele, 50% vem da fêmea e 50% vem do macho. Tá? Uma outra característica da fêmea Cambro, que isso é uma coisa mais dos últimos anos, é a habilidade dela se adaptar a diferentes sistemas de produção. Hoje em dia não é mais somente aquele sistema de produção de gaiolas individuais, na parte de gestação. Tem muitas granjas hoje em dia de baia coletiva, seja ela ISF, seja ela de mini box, ou seja a forma que for, ou mesmo em palha. E a fêmea Cambro, ela tem se comprovado que ela é bastante eficiente em qualquer um desses sistemas de produção. Um outro aspecto que a gente vai ver, ou seja, isso vai ser mais no futuro, mas que já está em andamento, é que a fêmea Cambro ela vai ter o gene que vai dar resistência a algumas doenças, principalmente no caso de PIRS. Eu sei que no Brasil isso não é um problema, mas a gente sempre é bom ter essa ferramenta disponível se um dia for necessário. Tá? Então, são diferenciais
que existe numa fêmea Cambro. Tá? É a robustez, a habilidade dela, precocidade e principalmente a vantagem dela produzir um leitão com menos quilos de ração. Tá? Hoje em dia eu tenho o privilégio de trabalhar em certas granjas que elas conseguem fazer um leitão desmamado com menos de 30 quilos, de 6 quilos, com menos de 30 quilos de ração. Eu lembro quando saí da faculdade, isso no final da década de 70, que era comum falar entre 60 e 65 quilos de ração, gestação e lactação para produzir um leitão desmamado de 6 quilos. Hoje em dia com a Cambro, já está, existem granjas fazendo isso, que se consegue fazer com 30 quilos de ração, gestação e lactação. Não são muitos, o mais comum é ver 34, 35 quilos. No passado chegava até 40 quilos, faz 10 anos, mas houve uma evolução muito forte na parte, pensar em conversão, não somente conversão do animal na engorda, mas também conversão para produzir um leitão na fase de desmame. Certo. Isso eu acredito que são algumas coisas que diferenciam a fêmea Cambro. A fêmea Cambro, ela não é a prova de bala para tudo quanto que é erros de manejo ou coisa assim, mas é uma fêmea que tem se adaptado muito bem às diferentes condições que ela tem sido manejada. Ainda nesse tema do consumo de ração, Piva, a gente sabe aí que o custo da ração ela representa cerca de 60% a 70% aí do custo total de produção do suíno, né? E os números que a gente tem visto hoje mostram que a fêmea Cambro ela tem um consumo aí na casa de 950 a 980 quilos, compreendendo aí entre ração de gestação e lactação, certo? Você poderia comentar a respeito desse indicador, dessa característica da fêmea? Sim, Amanda, ou seja, eu acho que no passado talvez a gente não avaliava muito esse aspecto. Era mais comum falar em 1.200 quilos de ração, tá? 1.200, 1.250. Quando a gente falava que puxava para menos ração, todo mundo ficava com o olho assim, com uma certa preocupação. Mas hoje em dia, como você falou, é sabido que dá para manejar uma fêmea Cambro bem trabalhada, com 950, 970, 980 quilos. Lógico, se formos falar, vamos dizer o seguinte, que tem gente que vai dizer o seguinte, mas para aí, depende dos níveis nutricionais, depende disso, é lógico. Nós estamos falando dentro de um padrão normal de nutrição. É possível uma granja que produza 30, 31, 32 leitões fazer essa produção mais ou menos aí com 930, 940 quilos, 950 quilos de ração. Tá? É possível. Tá? E isso vem com o entendimento da parte de genética e também, é lógico, a gente não tem que deixar de enfatizar isso, que é também uma forma diferente de trabalhar. Tá? De alimentar a fêmea, de não ficar com uma fêmea numa condição muito acima do que necessário. Dificilmente a gente vê uma vaca de leite que produz 40 litros de leite por dia, gorda. Tá? É a mesma coisa que uma matriz. Nós não queremos, ou seja, não é recomendado pela PIC, em momento algum, ter fêmeas magérrimas, mas também a gente sabe que se uma fêmea for gorda, ela se torna ineficiente e a parte disso mais difícil de ser manejada. Certo. Piva, e o que o produtor, na verdade, ele tem que se atentar para poder extrair o máximo potencial aí da fêmea Cambro, o máximo potencial ou extrair todos esses benefícios que você falou para a gente hoje? Amanda, eu acho que isso não vem por acaso, tá? Primeiro é confiar, acreditar. Tá? Eu acho que a gente consegue colocar números, aonde que eu quero chegar, sempre é muito importante. Tem uma granja que eu trabalho que nós começamos com 40 quilos de ração por leitão desmamado e fomos colocando metas. Hoje essa granja está em 30. Certo. Mas isso sempre foi criando uma expectativa e colocando metas, tá? E trabalhando em cima dessas metas. Tá? Eu acredito que a equipe de vocês pode ajudar nessa linha. Tá?
Não é uma coisa assim que dá para fazer do dia para a noite. A gente tem que estruturar a granja, a gente tem que estruturar a equipe, a gente tem que treinar as pessoas. E, lógico que para fazer isso aí também a gente não pode ficar com matrizes improdutivas dentro de uma granja. Tá? Com certeza. Temos que trabalhar com matrizes produtivas. E uma matriz produtiva não é simplesmente aquela matriz que produz 18, 19 leitões. É aquela matriz que lactou 21 dias, 4 dias depois ela está em cio, ela é coberta, 115 dias depois ela para outra vez e assim segue. Tá? Muitas vezes a gente se esquece de olhar que produtividade é também o tanto de dias que a matriz fica sem produzir leite ou sem estar gestante. Tá? Os dias não produtivos da dias fêmea, não produtivos, perfeitamente. Então. Bom, Piva, então nós chegamos aqui ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, agradecer o compartilhamento de toda a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço a você, Amanda, e a todos vocês a oportunidade de estar de volta e poder compartilhar aquilo que a gente vive no dia a dia. Muito obrigada, Piva. E muito obrigada a você que sempre nos assiste e sempre está conosco aqui no programa Chimarrão Informação. Até a próxima.